online, tendo em vista que nós estamos aí passando por essa pandemia, mas a igreja permanece firme, a igreja permanece caminhando, a igreja continua cultuando a Deus. A igreja ela não pode estar restrita a locais, não pode estar presa a determinadas situações. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso em sua casa em Roma, praticamente aguardando a sua decapitação, o apóstolo Paulo, ele diz que estava preso em sua casa, mas estava pregando o evangelho sem impedimento algum. Então, sem impedimento algum. Não há impedimento que venha cercear a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, o nosso culto a Deus, o nosso espírito de culto. Então, nós queremos parabenizar a igreja, parabenizar os membros da igreja, aqueles que têm, de uma forma ou de outra, participado, envolvidos nos cultos. Parabéns, que Deus abençoe. Os nossos cultos, as nossas atividades, nossos cultos têm sido realizados normalmente às terças-feiras, culto de oração, através do Meet. Depois nós temos ainda no domingo, pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, onde estudamos as lições, também utilizando as mídias sociais, e agora, através desse culto através do Facebook e através do YouTube. Nós queremos expressar, através desses instrumentos, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso servir ao Senhor. Então, o nosso muito obrigado a todos aqueles que têm participado de forma direta ou indireta dos nossos cursos. Temos algumas comunicações. Primeiro, nós queremos agradecer a Deus, aquele grupo de seletos de crentes, de membros da igreja que completaram mais um ano de existência. Não somente eles, mas também parentes, às vezes filhos de membros de igreja que não fazem parte da membresia, são chamados membresia extensiva, mas também estão convivendo conosco. Nós queremos aí parabenizá-los por mais um ano de vida, né? Que Deus abençoe. Essa semana foi uma semana muito, muito rica, muito abençoada. Nós tivemos, por exemplo, já no comecinho da semana, nós tivemos alguns nomes que eu gostaria de fazer alguns destaques. Nós tivemos aí, no dia 15, nós tivemos a Aldre, tivemos a irmã Maria de Lourdes Araújo Gama, depois nós tivemos a irmã Maria Aparecida de Oliveira, depois nós tivemos a irmã Eronildes, também nós queremos parabenizá-las. Tivemos o irmão Francisco Leandro, né, completou mais um ano de existência. A Tamires Aparecida Gonçalves, Tamires mora lá no Santo Antônio, nós também queremos parabenizá-la. A Letícia, também nós queremos parabenizar o Márcio. E no dia de hoje nós temos o Toninho e nós temos também o Gabriel. Nós queremos agradecer a Deus por estas vidas, né? Mais um ano de existência, mais um ano de vida, até que o Senhor os abençoou, o Senhor tem abençoado essas famílias. Irmãos, há alguns pedidos de orações que eu gostaria que esses pedidos ficassem bem gravados e os irmãos destacassem. Primeiro, a irmã Elijânia, como ela disse hoje pela manhã, a sua cirurgia foi transferida, não sabe para quando, mas ela precisa passar por uma cirurgia. A irmã Elisângela encontra-se internada, vamos orar por ela, vamos pedir a Deus pela vida dela. Também a irmã Máxima precisa também fazer cirurgia, vamos estar acompanhando. O Sérgio fez um procedimento, o Leandro também fazendo um procedimento. E temos outros casos, né? Mas temos agora o filho do Silas, que está com Covid, também está solicitando as orações da igreja, vamos acompanhá-lo aí, vamos orar por ele. E um pedido muito especial, vamos orar pela irmã Elisângela, ela está internada, o seu estado é muito delicado, carece muito das nossas orações. Vamos pedir a Deus que Deus abençoe, que Deus cuide daquela vida, não somente dela, mas também dos seus parentes, seus filhos, seu esposo, sua mãe, irmã Nice, seu pai, irmão Estevão. Vamos orar por eles, vamos pedir a Deus por aquelas vidas. Viu? E a igreja continua trabalhando. Durante esse período que nós não temos cultos presenciais, nós estamos fazendo uma manutenção, uma reforma. Tem um grupo de homens lá trabalhando todo dia, a partir das 5 até as 9 da noite, das 5 horas da tarde até as 9 da noite. Normalmente os irmãos saem do trabalho e vão para lá, trabalham um pouco, depois vão para as suas casas. Viu? Então nós queremos convidar os homens, convocá-los. Vamos lá,
aqueles que puderem, dê uma chegadinha lá, uma cooperação, se os irmãos puderem participar, seria muito bom. Isso vai tornar o coração daqueles que estão trabalhando ali mais alegre, né? A coisa vai ficar mais amena, né? Então, parabéns, viu? Que Deus te abençoe, que Deus cuide dos irmãos, viu? Então, parabéns. E, ao mesmo tempo, nós queremos pedir aos irmãos que continuem orando por aqueles que estão enfrentando momentos de dificuldades, transtornos, perseguições, lutas. Vamos orar por eles, vamos acompanhá-los. A igreja... Irmãos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens sobre o livro do Apocalipse. Eu gostaria de convidá-lo para que estivesse bem atento ao que Deus tem para os nossos corações. Domingo passado nós vimos a primeira besta. A primeira besta sai do mar. A primeira besta representa o Império Romano com aquela fenomenal máquina de extermínio, de matança, de exploração. O Império Romano cresceu tanto, o poder cresceu tanto, que o imperador, através daquela máquina, resolveu dominar excessivamente as vidas daqueles que eram súditos do seu reino. Aquelas pessoas passaram a ser consideradas simplesmente como objetos e mercadorias e também algo de exploração. Se explorava o ser humano ao máximo. Além da exploração, também havia a crueldade da matança. O imperador era dono absoluto das vidas daqueles que moravam no Império Romano, daqueles que estavam debaixo do domínio, daqueles que residiam nas províncias, nos países dominados. Então era um domínio quase que avassalador, um domínio quase que absoluto. Esse domínio tornou-se excessivamente opressivo, causando males dos mais terríveis possíveis nas vidas de todos aqueles que residiam e que moravam e que estavam sob o domínio do Império Romano, proporcionando até mesmo dificuldades para aqueles que estavam inseridos dentro do Império, aqueles que
viviam do império, aqueles que praticamente sobreviviam do império, aqueles que também usufruíam das opulências da exploração do império. Então havia um ambiente muito opressor, mesmo no meio daqueles que estavam praticamente no topo da pirâmide do Império Romano. Havia intriga entre os imperadores, havia assassinatos, havia mortes, então o império tornou-se algo infernal. Evidentemente que, como o império representava a besta, como o império era algo que estava dominado, estava contaminado, estava sob domínio de Satanás, um ambiente que ele proporcionaria era exatamente esse ambiente de desgraça, de matança, esse ambiente de opressão, esse ambiente de extrema exploração e também de extrema crueldade. A primeira besta é o Império Romano, não há a menor dúvida quanto a isso. O imperador, através dos seus soldados, através dos seus generais, através do alcance daquelas máquinas, através dos braços do império, o império tornou-se a primeira besta. No capítulo 13 do livro do Apocalipse vai falar sobre as duas bestas. Vimos a primeira besta, que é o império, agora nós vamos para a segunda besta. A primeira besta ela sai do mar. A segunda besta ela sai da terra. E aí no capítulo número 13, a partir do versículo de número 11, diz assim: vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Então, veja bem, nós temos ali a figura de uma besta, só que essa besta ela é diferente da primeira besta. Isso demonstra o domínio de Jesus Cristo sobre o mundo, sobre as coisas. Esse mundo, ele jaz no maligno, mas ele não é do maligno. Ele jaz no dragão, mas ele não é do dragão. Esse mundo não pertence ao diabo, embora provisoriamente ele tenha domínio sobre as pessoas e os seus moradores. E o livro do Apocalipse vai exatamente nos mostrar isto, vai trazer isto, vai mostrar que acima da história nós temos um Deus. Nós estamos inseridos na história e pelo fato de estarmos inseridos na história, nós não temos nenhuma condição, nenhuma capacidade, nenhum meio de enxergarmos o que está acontecendo além da história, o que está ocorrendo na meta-história, além da história. Nós podemos ver até aqui, mas Deus está acima, Deus está no Kairos. Então Deus lá de cima, Deus observa, mas ao mesmo tempo que esse Deus está acima da história, esse Deus também está inserido na história. Esse Deus está presente na história através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele tabernaculou conosco, quer dizer, Deus desce dos céus e vem habitar conosco. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, Paulo fala isso. O profeta Isaías também ele fala sobre isso. E vários profetas eles vão falando desse Deus que abandona o seu reino, provisoriamente vem, habita conosco, passa aqui 3 anos conosco, vivendo como Deus, vivendo como Filho do Homem, sofrendo tudo aquilo que nós sofremos, retorna para os céus, retorna para de onde veio, mas ao mesmo tempo ele permanece aqui conosco, tabernaculando conosco, nos abençoando, cuidando de nós. E ele então, ele fala a João, revela essas coisas a João, e mostra para João, para que João escreva, e João mostre para a sua igreja, que esse Deus ele não está simplesmente além da história, mas esse Deus está presente na história, e esse Deus conhece essa história, esse Deus está guiando a história, esse Deus está conduzindo a história. Conduzindo a história para quê? Conduzindo a história para a glória daqueles que o seguem. Conduzindo a história porque Deus ama. Conduzindo a história porque Deus quer o bem de todos. Conduzindo a história porque Deus quer a salvação de todos. Mas ao mesmo tempo, nós temos do outro lado, Satanás atuando incessantemente e através de seus agentes,
através dos demônios, ele atua tentando desvirtuar o homem e tentando afastar o homem cada vez mais de Deus. E mais do que isso, utilizando o próprio homem como máquina sua, como instrumento da sua maldade, como instrumento da sua crueldade. E essa história, então, que a igreja está inserida, que aqueles primeiros crentes estão inseridos, é uma história marcada de muito sofrimento, de muitas dores e de muito sangue, de muita morte. Mas João vem, Deus mostra para João, para que João revele, através do livro do Apocalipse, que tudo aquilo é passageiro. E que mesmo aquele sofrimento, mesmo aquelas mortes, não seriam em vão, que Deus tinha propósito. Então Deus está acima da história. As ciências, elas enxergam a história em pedaços, em fragmentos, e Deus enxerga a história no todo. Deus vê a história numa totalidade. Enquanto nós, enquanto ciência, enquanto instrumentos que nós temos em mãos, nós podemos ver a história fraccionada, não a história integral. Não temos essa capacidade. E é isso que o livro do Apocalipse vai nos mostrar. O livro do Apocalipse vai nos mostrar uma história de um Deus que está dentro da história, de um Deus que está acima da história, mas um Deus que acompanha, um Deus que está presente na história, um Deus que mostra que esse sofrimento é um sofrimento passageiro. Ele pode ser cruel, mas ele não tem duração permanente. A segunda besta que nós vamos ver está exatamente lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 13, a partir do versículo número 11. Eu já li o versículo 11, mas retomo a leitura. E vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenando-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada, contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem da besta. Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca e o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número do homem, seu número é 666. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Pai bendito, nós queremos, ó Deus, orar nesse momento, ó Pai, quando nós iniciamos, ó Deus, essa mensagem. Ó Deus, esclareça, ó Pai, os nossos corações. Fale, ó Deus, as nossas mentes. Fale, ó Deus, o nosso interior. Fale, ó Pai bendito, as nossas mentes. Esclareça, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, que ela traga, ó Deus, consolo, ó Deus, que ela traga, ó Deus bendito, esperança, ó Deus, para as nossas vidas. Ó Deus bendito, obrigado, Pai, obrigado. Obrigado por esses momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A besta, a segunda besta, como nós vamos meditar agora, é um instrumento religioso usado pelo diabo para que as pessoas voltem a adorar e se agarrem cada vez mais à primeira besta. Então nós tínhamos o Império Romano. Esse Império Romano era a primeira besta, só que esse Império Romano, essa besta precisava da dedicação e da adoração total dos seres humanos a essa primeira besta. Por detrás dessa primeira besta estava Satanás. Satanás era o grande instrumento, era o grande instrumentador da besta. Então,
adorava-se a besta, devotava-se a besta, prestava-se serviço à besta, mas esse serviço, essa adoração, ela não era propriamente voltada somente para a besta. Quem adorava a besta, adorava Satanás, é o que o livro, é o que o texto nos fala. Só que essa besta, ela foi uma besta naqueles anos, naqueles séculos. E Deus mostra que com o decorrer dos séculos, enquanto existisse mundo, enquanto o mundo estivesse existindo, haveria manifestações de vários personagens, haveria manifestações de situações que levariam as pessoas a adorarem alguma coisa. E a adoração a isto chama-se adoração à besta. No decorrer dos séculos, segundo o livro de João, 1 João, João disse que apareceriam várias bestas. Ao longo dos séculos apareceriam várias bestas. E essas bestas também recebem o título em 1 João de anticristo. Anticristo quer dizer aquele que é antes de Jesus. Não suporta Jesus. Está querendo assumir o lugar de Jesus. E aí diz lá, no livro de 1 João, diz: filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nós, do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Então veja bem, a besta, a segunda besta, é uma manifestação de um poder profundamente religioso. A primeira besta é uma besta política, é uma besta voltada para a violência. A segunda besta, que nós podemos chamar também de anticristo, essa segunda besta já tem mais o aspecto de religião. Ela já está dentro de um contexto religioso, como nós podemos ver aí no texto que está em pauta. A besta que sai da terra, que é a segunda besta que sai da terra, ela tem a mente diabólica. Lá no versículo de número 12, diz assim: exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então, o poder religioso, a religião organizada, a religião estatal, a religião institucionalizada, a religião do Império Romano, levavam as pessoas a se devotarem à primeira besta, que era o Império Romano. Havia uma aliança entre a primeira besta e a segunda besta. Entretanto, ambas as bestas eram instrumentos de Satanás. A besta é a mente do diabo. Através da besta, o diabo vai exercer e tem exercido poder sobre as vidas das pessoas. Isso é extremamente importante, isso é de muita importância para entendermos exatamente essa questão da besta. A segunda coisa que nós observamos aí é que a besta é o falso profeta. Eu estou falando da segunda besta, a besta religiosa, é o falso profeta. Aí, olha o que diz o versículo 19. Então vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo contra seu exército. Mas a besta foi presa, com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde. Então nós temos aí esta figura representativa, onde nós temos a besta
ela parte para a guerra contra os filhos de Deus, no caso, o falso profeta, no caso a falsa religião, tenta dominar, e como a falsa religião, quando ela percebe que não há como dominar a todos, aqueles que não são dominados, eles são perseguidos. E esses que são perseguidos, lá no livro do Apocalipse, são as igrejas cristãs. Os cristãos, eles estavam sendo perseguidos, resistiam a tudo aquilo. Em função disso, muitos deles perdiam suas vidas, muitos eram sacrificados, muitos eram mortos. Mas não obstante a isso, a igreja caminhava, apesar de toda aquela dificuldade, apesar de todas aquelas perseguições. Mas ao mesmo tempo, aqueles crentes, eles ficavam na expectativa. E ficavam como que se estivessem desamparados, ficavam perplexos, porque estava acontecendo tudo aquilo na vida deles e eles não entendiam por que estava acontecendo aquilo, e eles até certo ponto percebiam que Deus estava um pouco distante, e com a introdução, com a escritura, com a revelação do livro do Apocalipse, Deus veio ao encontro deles para revelar como as coisas ocorriam, como as coisas ocorrem, como as coisas ocorreriam. Então, durante os séculos, enquanto existir mundo, nós teremos manifestações de bestas e anticristos. Essa segunda besta, ela toma essa forma que nós chamamos de forma religiosa. Ela toma a forma de um falso profeta. É a religião quando está aliada ao Estado. É a religião quando se junta ao Estado. Religião e Estado nunca deram bons resultados. Se a gente acompanhar, por exemplo, a Idade Média, onde igreja e Estado praticamente estavam em comum acordo, onde conviviam juntos, onde praticamente exploravam, onde os instrumentos de explorações eram repartidos, onde a religião levava as pessoas a obedecerem ao Estado, levava o Estado a dominar as pessoas, e ao mesmo tempo que levava o Estado a dominar as pessoas, justificavam esses domínios em linguagem religiosa. Na Idade Média, e também no nosso Brasil, período antes da modernidade, a igreja tentava justificar a exploração dos índios, a exploração dos escravos, a escravidão, usando termos religiosos e termos teológicos, termos até mesmo bíblicos. Há poucos anos nós tivemos o caso de um pseudo-pastor falando, em termos políticos, falando que os negros têm que ser dominados, e justificava isso através de figuras religiosas que nós temos na Bíblia. Dizia ele que a negritude é a marca de Caim. Isso é fazer o quê? Isso é instrumentalizar o Estado através da religião. Você justifica a exploração, justifica a matança, você justifica a crueldade através de linguagem religiosa. Então, quando a igreja se junta ao Estado, quando ambos estão trabalhando juntos, isso se torna perigosíssimo, porque ambos se tornam máquinas de domínio, de abusos, de exploração e de tudo quanto é tipo de coisa que nós podemos imaginar que causa sofrimento. Então a besta é o falso profeta. A besta significa a falsa religião. Naquela época nós tínhamos, e hoje também, a falsa religião sempre esteve presente na história da humanidade. Hoje nós vivemos um evangelho chamado Evangelho Gospel. E esse ramo chamado evangélico no Brasil e no mundo, o que eles desejam? Quais são os objetivos deles? O objetivo deles é exatamente riqueza, é bem-estar social, é domínio, é privilégios. Esse que é o objetivo desta religião. E essa religião, ela vai usar o Estado como instrumento. O Estado também vai usá-la como instrumento. Nós estamos vivendo momentos extremamente perigosos no nosso continente, no nosso Brasil, onde
A igreja, parte da igreja está aliada ao Estado, está aliada ao poder. E essa igreja, essa parte da igreja, esse grupo da igreja que está aliado ao poder, e só deseja o quê? Deseja poder. E ao mesmo tempo que deseja poder, também justifica a exploração, justifica a maldade, justifica o pecado através de linguagens religiosas, tentando convencer as pessoas que devem obedecê-lo, tentando mostrar às pessoas que Deus está ali. E quando nós examinamos toda essa estrutura, nós vamos perceber que não há nessa estrutura política nenhum instrumento de valores do reino de Deus. Isso não é só problema nosso, problema mundial. Aliás, nós temos aqui uma figura muito interessante, eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui nós temos quem é o anticristo. A revista Super Interessante, ela traz uma reportagem aí por volta de 2004, onde ela coloca, ela agora vai pegar as figuras americanas e outras figuras e vai colocar, por exemplo, como o anticristo, por exemplo, o presidente George W. Bush, o bilionário Bill Gates, o ator Arnold. Então, mostra o que esses homens, em algum momento da história, em algum momento esses homens tornaram-se como se fosse um anticristo. Porque trazem para si e transferem a adoração de si, transferem para o Estado com linguagem religiosa. Então, já o presidente George Bush, por exemplo, através da linguagem religiosa, ele justifica a matança de centenas e centenas de pessoas no Iraque, no Irã, de crianças. A exploração de outros países, e vai por aí afora. Isso acontece com os muçulmanos da mesma forma. A igreja, a religião aliada ao Estado. Reinos, impérios extremamente cruéis, como os impérios muçulmanos, os impérios sauditas, tantos mais. Então, a besta, ela é o falso profeta. Por outro lado, a besta significa a falsa religião. A besta é a falsa filosofia. Por quê? A Bíblia diz que tudo aquilo que vem de baixo, todo pensamento que vem de baixo, toda sabedoria que vem de baixo, ele é falsa. Então, é esse pensamento que não é pensamento bíblico, esse pensamento de domínio, esse pensamento de poder, esse pensamento de domínio, ele é um pensamento diabólico, ele vem de baixo. E quando a religião se deixa dominar por isso, nós temos instrumentos, ela é instrumento de Satanás. Satanás tem instrumentalizado parte da religião. Qual é o objetivo da segunda besta? A segunda besta é a falsa religião. O objetivo da segunda besta é fazer a vontade do dragão. Quem é o dragão? O diabo. E aí Jesus disse, lá em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir, e eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Diferente dos objetivos, ou diferente do objetivo da besta, da segunda besta, ou da falsa religião, ou da religião. O objetivo da religião oficial, os objetivos da religião, que está normalmente agregada ao Estado, o objetivo da besta, do falso profeta, nesse caso, a segunda besta, é exatamente o quê? É o domínio, é o poder, é a glória humana. É a satisfação dos desejos do coração. Sem saber isso, essa segunda besta está fazendo a vontade de Satanás. É o que está escrito no livro do Apocalipse. A segunda besta, que é a falsa religião, veja bem o que diz o texto. No versículo de número 11, quando João vai mostrar a segunda besta,
João disse que a segunda besta no versículo número 11, estou falando do capítulo número 13, versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como de cordeiro, mas falava como dragão. Essa imagem, ela é muito interessante, ela é muito denotativa, porque o cordeiro, ele é um animal por natureza manso. Ele é um animal por natureza ordeiro. A primeira besta que nós vimos lá apresenta as características e as partes do corpo de alguns animais, e todos aqueles animais que foram apresentados na primeira besta lá, eram animais que representavam de uma certa maneira algum aspecto feroz da vida selvagem. Nós temos lá, por exemplo, pata de leão, a primeira besta que apareceu, ela tinha algumas características, ela parecia o urso, tinha a pata de urso, então a ferocidade, o poder, tudo representado no Império Romano. E já essa segunda besta, que é uma besta religiosa, ela vem com a aparência de mansidão. Ela não vem com essa ferocidade que vem a primeira besta, que vem matando, que vem destruindo, que vem dominando, que vem praticando crueldade. Não, essa segunda besta, ela é por natureza, ela se manifesta de maneira diferente como se manifesta a primeira besta. Essa segunda besta, ela se manifesta de forma religiosa. Ela apresenta uma capa, dá uma ideia que é coisa gostosa, que é coisa extraordinária, que é coisa que produz bons frutos, que é coisa que produz bem-estar aparente, ordenança, aparente tranquilidade, alguma coisa que possa proporcionar o bem-estar. Mas na verdade, não é isso. Olha o que diz ainda o texto do versículo 11, mas que falava como dragão. Ela tinha um aspecto, ela tinha capa, ela se manifestava como algo bom, mas no interior ela se manifestava, falava como dragão, você falava como diabo. Por quê? Porque se torna uma religião dominadora, se torna uma religião que só pensa nos bens materiais, que não pensa no próximo, que não se preocupa com o outro. Uma religião que, ao invés de tornar-se instrumento para sanar as dificuldades, é uma religião que se torna instrumento de criar mais dificuldades e criar mais exploração. E nós estamos vivendo um período como esse. O que representa a bancada evangélica no nosso meio? A bancada evangélica, no fundo, ela é exatamente instrumento do próprio Satanás para a exploração do próprio povo de Deus. Porque na medida que eles votam leis perversas que vai prejudicar o povo, prejudica o próprio povo deles, o próprio povo da igreja. O maior instrumento disso que nós temos foram as leis trabalhistas que eles aprovaram. Que daqui a 10, 12 anos vai começar a produzir frutos amargos nas vidas dos membros da igreja, principalmente das igrejas, daquelas igrejas menos favorecidas. A religião se aliou ao Estado. Esses homens se tornaram instrumentos. Em função do apoio que eles dão, em linguagem religiosa, esses homens receberam muitos benefícios. Temos o caso de um deles que é membro de uma igreja muito fervorosa, e durante 2 vezes ele mesmo confessou que ele pegou dinheiro do caixa 2, só que ele não devolveu o total, ele devolveu parte. Ele foi perdoado. Olha como é que a coisa funciona, como é que esses instrumentos funcionam. Enquanto nós temos que trabalhar praticamente 3, 4 meses para pagar impostos de graça, para que esses homens possam usufruir. E esses homens usam exatamente uma linguagem religiosa.
estão sendo instrumentalizados de Satanás, usando linguagens religiosas para dominar a religião e transformar a religião também em instrumento de Satanás, instrumento da besta. Então, a falsa religião, o dragão, ele fala através desses mecanismos, e ele tem falado através desses mecanismos. E isso tem acontecido durante toda a história da humanidade. Idade Média, no chamado período moderno, mesmo com todas as dificuldades que a igreja tinha, que parte da igreja tinha na Europa, até mesmo no período da Reforma, por exemplo, o próprio Martinho Lutero, ele também, em algum momento, também tornou-se instrumento desse tipo de coisa, quando ele permitiu, quando ele não negou, quando ele não confrontou o massacre de mais de 20 mil trabalhadores, que ele precisava estar aliado com aqueles príncipes. Isso é uma marca profunda na vida de Martinho Lutero. Então, a voz do dragão. E aí diz o versículo 3, realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Então, a falsa religião, ela existe para enganar, ela está enganando, ela engana. E outra coisa, ela faz sinais maravilhosos, como diz aqui o texto, ela faz coisas extraordinárias. Então, crente, coloque bem isso na cabeça, não é o fato de alguém, de alguma religião fazer sinais e milagres, que significa que ela é verdadeiramente a religião de Deus, que ela seja uma igreja de Deus. A Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo isso. E aí diz o versículo 14, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada, e contudo reviveram. A adoração de imagem e figura religiosa. A besta leva as pessoas a adorarem o dragão, adorarem o diabo através de imagens e figuras religiosas. A falsa religião, ela torna-se cada vez mais idólatra. A idolatria ao homem, a idolatria a personagem, ao culto a pessoas. Neste mundo evangélico, nós temos pessoas que são líderes que são consideradas como deuses. Há homens que estão pregando na televisão, que estão tentando divulgar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo são homens que não têm nenhuma piedade e que qualquer coisa que alguém fale contra eles, eles desferem tudo quanto é tipo de maldição e desejando câncer, desejando a morte da pessoa e pregando a morte da pessoa, pregando maldição sobre a vida da pessoa. Nem Jesus Cristo fez isso, como eles fazem. E essas pessoas se tornaram centros de culto. São shows realizados em função deles, para eles e com eles. Por outro lado, essa religião falsa, essa besta falsa, ela é materialista. Ou seja, essa segunda besta é materialista. Essa religião é uma religião extremamente materialista. Só pensa nos bens materiais. Só pensa no aqui e agora. Só pensa nas riquezas. Só pensa naquilo que pode usufruir. É absurdo líderes religiosos com 5, 6 jatinhos, enquanto a maioria absoluta dos membros das suas igrejas passando necessidades. Pessoas que vivem, às vezes até mesmo com menos de um salário mínimo, enquanto essas pessoas estão vivendo na opulência. Isso não é religião de Deus, isso é falsa religião. Isso é a segunda besta. É satisfazer os desejos bestiais que estão presentes nos corações dos seres humanos. Como vencer a besta? Como vencer esses desafios? Primeira coisa que devemos fazer, lembrar-se de que
os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Aquela igreja estava passando por um momento muito difícil, estava passando por um momento de muito desespero, estava passando por um momento de extrema crueldade. O que aquela igreja, o que aqueles crentes deveriam fazer? Adorar juntamente, se aliar à besta e adorar o dragão, adorar o diabo ou não? Eles sabiam perfeitamente que se eles não fizessem isso, eles estavam correndo o risco e perderiam até mesmo as suas vidas. Porque a Bíblia diz aqui no capítulo número 13, diz o seguinte, que aqueles que não tivessem a marca da besta, aqueles que não cultuassem com a besta, aqueles que não cultuassem com a besta, aqueles que não cultuassem a besta, esses não poderiam comprar, esses não poderiam negociar, esses não poderiam exatamente ter liberdade. Diz o versículo número 17, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Que marca era essa? Era o culto. Eram os desejos, eram os mesmos valores. E no decorrer da história também tem acontecido isso. Os mesmos valores que estão lá fora são os valores que parte da igreja, essa igreja que se tornou a besta, essa igreja que se tornou o falso profeta, tem exatamente trilhado no seu caminho. Como vencer a besta? Essa igreja se alia para sacrificar, essa igreja se alia para explorar, para praticar a crueldade. Diante disso, o crente fica perplexo. Diante disso, nós ficamos perplexos. O que fazer? Aí João diz, como vencer a besta? Primeira coisa, nós devemos nos lembrar que o nosso nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. E quem escreveu o seu nome no livro da vida, a Bíblia diz que não foi ouro, não foi prata, nem pedra preciosa. O seu nome foi escrito no livro da vida por intermédio de Jesus Cristo. Foi Ele que escreveu o seu nome no livro da vida. Então você está escrito no livro da vida. Segunda coisa que você terá que fazer, declare diante dos males que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo é o Senhor de tudo, Cristo é o Senhor da história, Cristo é o Senhor da vida. Ele é o Senhor do domínio, é o único que tem domínio absoluto. E por último, busque sabedoria para viver. E aí diz o versículo 18, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem, seu número é 666. Então, para você vencer a besta, para você enfrentar a besta, você precisa exatamente ter esses instrumentos em suas mãos. Você precisa ter esses valores na sua vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Você foi comprado por Jesus. Declare diante de todos os males que ocorrem na nossa existência, na sua vida, no seu dia a dia, que Cristo é o Senhor. Cristo está acima de tudo. Mesmo que nós venhamos a perder a vida, mesmo que venhamos a ser sacrificados, Cristo é o Senhor. E busquemos andar com sabedoria, examinando a palavra de Deus, buscando na palavra de Deus o melhor modelo para a nossa existência. Portanto, que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o teu coração. Deus te abençoe. De tal maneira que você pense seriamente. Não viva a sua vida simplesmente dentro dos parâmetros que nós chamamos parâmetros normais, dentro dos valores dentro desse mundo. Esse mundo passa, tudo passa. Isso vai acabar. Mas você tem uma alma, essa alma, ela permanecerá para sempre. E mesmo diante de todo o sofrimento, Deus está contigo. Deus está pronto a te ajudar. E Deus quer conduzir a tua vida. Mas para isso você precisa abrir o seu coração para Jesus, arrepender-se de seus pecados e aceitá-lo como o único Senhor da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Amém. Amém.